Luzes brilhantes e uma aeronave de formato bizarro. Isso definitivamente é algo de outro mundo. Esta visão assustadora foi gravada por moradores do Brasil que não conseguiram compreender o que estavam vendo. O objeto parecia ter um centro circular e todas aquelas luzes ao seu redor. Assim que o vídeo foi carregado online, as pessoas surgiram com teorias malucas. Alguns sugeriram que era um drone sofisticado exibindo suas manobras, enquanto outros estavam convencidos de que era uma tecnologia avançada secreta. Até agora ninguém conseguiu resolver esse mistério, mas com os governos aceitando abertamente a existência de alienígenas, quem sabe se esse avistamento teve origens de outro mundo? Lá em 2018, no Arizona, o céu apresentou um fenômeno que parecia irreal. Uma nuvem gigantesca apareceu, mas ao contrário das formas fofas e irregulares que estamos acostumados, essa era perfeitamente quadrada, com bordas retas e precisas, como se tivesse sido desenhada. As pessoas ficaram chocadas com a nitidez do formato, como se alguém tivesse editado o céu com uma régua. No vasto céu existem os mistérios mais estranhos. Em Quebec, Canadá, uma família capturou imagens de um estranho objeto voador não identificado com luzes vermelhas e laranjas brilhantes. Mesmo ao olhar para esse objeto, todos os espectadores estavam certos de que haviam encontrado algo de outro mundo em nossos céus. Quero dizer, apenas olhe para ele. Qualquer um pensaria que encontrou um ser alienígena. Até os especialistas analisaram o vídeo e confirmaram que não era falso. Eles descartaram drones, aviões e fenômenos climáticos. Então, o que mais poderia ser? Apesar dessa análise detalhada, a forma estranha do objeto e os intensos reflexos deixam-no um mistério. Uma mulher registrou esse fenômeno bizarro durante uma visita ao aquário da cidade. Não era um ou dois peixes. Todos os peixes do tanque estavam completamente imóveis. Nenhum deles se movia, e isso foi o que deixou todo mundo perplexo. Para quem pensa que eles estavam apenas dormindo, basta ver o momento em que a garota toca o vidro. Nada acontece. Nenhum peixe reage, nenhum rabo balança. Por que eles estavam parados assim? Era real. Mas o que estava acontecendo ali? Neste vídeo inacreditável, um falcão aparece em pleno voo, mas não se move para frente. Ele paira no ar, batendo as asas lentamente, como se uma força invisível o mantivesse imóvel. O cenário ao redor segue normalmente. O vento balança as árvores, as nuvens se deslocam, o vídeo não está pausado nem foi editado. Mesmo assim, o pássaro continua ali, flutuando no mesmo ponto. O que poderia explicar isso? Essa filmagem parece saída de um vídeo pausado. Um homem está parado no meio da rua, segurando uma sacola de compras. À primeira vista, parece que ele está prestes a dar o próximo passo. Mas não. Ele fica completamente imóvel, sem mover nenhum músculo. Quem estava por perto ficou confuso. Será que era uma brincadeira? Ou havia algo mais estranho acontecendo ali? Em uma área deserta, próxima às montanhas, uma luz brilhante foi vista emanando do chão. Não era como um simples feixe ou reflexo. Seu brilho era intenso e constante, quase como se um pequeno portal estivesse se abrindo. A pessoa que filmava permaneceu em silêncio, sem entender o que via, enquanto a luz pulsava suavemente, iluminando o entorno de forma hipnotizante. Esta deve ser a coisa mais estranha que já vi. Um estranho objeto com um feixe de luz foi gravado por alguns cubanos que simplesmente não faziam ideia do que estavam vendo. Este objeto tinha estruturas em forma de asas em ambas as extremidades e uma forma circular estranha que não parecia corresponder a nada normal visto no céu até agora. Uma análise minuciosa revelou que era realmente uma visão verdadeira. Palpites variavam de seres de outro mundo a tecnologia secreta, mas nada foi confirmado. As investigações resultaram em mais perguntas e foram eventualmente encerradas, deixando sua existência um mistério. Se você tem dúvidas sobre a existência de objetos voadores não identificados, aqui está um vídeo que pode convencê-lo. Enquanto a maioria das evidências até agora era borrada, este vídeo mostra claramente uma nave com luzes estranhas e protrusões misteriosas na parte inferior. Se isso não é um objeto voador não identificado, eu não sei o que é. Os espectadores ficaram tão impressionados que simplesmente filmaram esse objeto se movendo na área. Espero que não tenham ocorrido abduções, embora haja a possibilidade de que isso fosse apenas um drone feito propositalmente para assustar as pessoas. As testemunhas insistiram que realmente haviam se deparado com vida de outro mundo. Uma testemunha mal conseguiu acreditar no que viu quando saiu para fora durante uma chuva. Todos os cavalos do campo estavam completamente imóveis.
A chuva caía, o vento soprava, mas cada cavalo parecia congelado no tempo, sem mover cabeça, pernas ou até mesmo o rabo. A cena parecia uma pintura viva. A pessoa gravou tudo e muitos na internet chamaram de um possível bug na Matrix. Em janeiro de 2024, os moradores do Reino Unido assistiram a uma cena que parecia saída de Harry Potter. Ao olharem para o céu, viram um objeto estranho que tinha uma semelhança bizarra com um dementador. O mais estranho ainda era que uma luz misteriosa estava emanando debaixo dele, como se estivesse lançando um feitiço assustador na área. As pessoas pararam em seu caminho e começaram a filmar o estranho fenômeno acontecendo bem diante de seus olhos. Será que eram realmente dementadores prontos para sugar a vida das pessoas? O que você acha que estava acontecendo? As pessoas levantaram seus celulares imediatamente quando viram uma cena completamente fora do comum no céu. Um avião voava com uma faixa publicitária presa atrás, mas tanto o avião quanto a faixa pareciam totalmente paralisados no ar. As nuvens continuavam se movendo e tudo no solo seguia normalmente. Mas a dupla aérea não saía do lugar, como se alguém tivesse pausado só aquela parte da realidade. Um dia normal dirigindo pelas ruas de Osaka, Japão, se transformou em uma experiência emocionante quando as pessoas notaram um objeto vermelho brilhante se movendo pelo céu. Parecia quase que Goku estava se preparando para dominar o mundo, mas isso definitivamente não poderia ser o caso. Enquanto muitos ficaram se perguntando o que estavam vendo, alguns surgiram com teorias. Poderia ser um objeto descendendo dos céus ou talvez apenas uma falha na câmera. Embora as testemunhas insistissem que era algo de outro mundo, não havia nada para provar suas alegações além deste vídeo. O que aconteceu aqui definitivamente não é algo que se vê todo dia. Um homem caminha em direção à câmera, tranquilo, como se fosse atravessar uma porta. Mas então algo muda de repente. Ele dá alguns passos para trás, hesita. E em seguida, o que acontece parece desafiar qualquer explicação. Por um instante, ele se desloca de forma que o corpo parece escorregar contra as grades sem tocar o chão. Um movimento impossível de reproduzir. Quem assistiu ao vídeo ficou dividido entre acreditar que era um truque de edição ou um verdadeiro erro no tecido da realidade. E você? Acha que há uma explicação lógica ou presenciamos mais um daqueles momentos em que o mundo simplesmente falha? Em novembro de 2023, uma noite normal no Alasca se transformou em uma experiência extraterrestre quando 3 objetos brilhantes começaram a sobrevoar o céu, quase parecendo uma frota movendo-se pelo planeta. Poderiam ser cometas ou meteoros, mas aqui estão algumas razões pelas quais pode ser algo completamente inesperado. Diferente de um cometa normal, esses objetos não tinham caudas e seu movimento era muito mais calculado e preciso. Houve rumores afirmando que eram na verdade naves alienígenas tentando se disfarçar como meteoros, mas isso nunca foi confirmado e permaneceu apenas como rumores. Um avião de passageiros parecia completamente parado no céu, como se o tempo tivesse congelado. Os carros continuavam seguindo normalmente pelas ruas abaixo, mas a aeronave não se movia nem 1 centímetro. Teve gente que sugeriu que era um truque de perspectiva ou ventos muito fortes, mas para muitos parecia mais uma cena pausada de um jogo ou simulação. Um casal de Glasgow olhou pela janela de seu apartamento e viu essa coisa estranha se movendo pela área. Parecia quase uma pessoa vestindo um roupão gigante e voando no ar. Essas pessoas não tinham ideia do que era e ficaram tão chocadas que nem conseguiram filmar direito no início. Eles pensaram que poderia ser um pedaço de pano levado pelos ventos fortes, mas ainda era improvável que se movesse em uma linha tão reta. Este objeto estranho era tão enigmático que ninguém conseguiu formular uma explicação adequada para ele. Observadores de objetos voadores não identificados afirmam que é um dos centenas de objetos não identificados que nos visitaram até agora, mas isso também não está confirmado. Durante uma maratona, um vídeo mostra uma corredora passando pela câmera, mas o que chamou a atenção foi o fundo. Logo depois que ela entra na imagem, um garoto de casaco vermelho aparece repentinamente atrás dela. Segundos antes, ele não estava lá. Ele não entrou devagar nem surgiu do lado. Simplesmente apareceu, como se a realidade tivesse pulado um quadro e inserido ele ali. O vídeo foi repetido inúmeras vezes, e ninguém conseguiu explicar o que aconteceu. Isso parece a cena inicial de uma invasão alienígena. Alguns proprietários encontraram esse objeto estranho pairando bem acima de seu quintal e ficaram impressionados com como algo tão assustador poderia existir na realidade. Parecia quase uma espécie de máquina, mas por que estava suspensa no meio do ar? Não há como uma máquina fazer isso.
As coisas ficaram ainda mais assustadoras quando começou a se mover e, de repente, parecia ser apenas um ponto que desapareceu em segundos. Mesmo depois que o vídeo foi compartilhado online para obter algumas respostas, ninguém conseguiu descobrir o que era. Você tem alguma ideia? Uma garota estava relaxando em sua sala de estar quando algo esquisito chamou sua atenção. O espelho à sua frente não refletia o mesmo cômodo. As pinturas e os objetos apareciam diferentes, como se dentro do reflexo existisse uma versão alternativa da casa. Ela ficou parada, observando, confusa, como se o espelho tivesse sua própria realidade. Mesmo depois de tirar fotos e publicar nas redes, ninguém conseguiu explicar o fenômeno. Seria um truque de luz, uma falha na câmera, ou o reflexo de um universo paralelo? A dúvida ficou no ar, e o espelho até hoje continua um mistério. Em agosto de 2021, os moradores de Memphis presenciaram uma figura humanoide movendo-se pelo céu e estranhamente parecia uma pessoa em um skate. Alguns até brincaram, chamando de Homem-Aranha, se preparando para salvar a vizinhança. Bem, essa figura humanoide deixou muitas pessoas questionando o que poderia estar presente bem acima de suas cabeças. Há uma teoria sugerindo que era um balão de hélio em forma de pessoa que saiu de controle e começou a voar alto no céu. Eu realmente espero que tenha sido apenas isso. Uma garota estava andando normalmente pela rua quando, de repente, algo muito estranho aconteceu. Ela congelou no meio do passo. Ficou completamente imóvel por alguns segundos, como se o mundo ao redor tivesse pausado só para ela. Depois voltou a se mover como se nada tivesse acontecido, continuando sua caminhada tranquilamente. Quem viu ficou sem entender o que provocou aquele momento bizarro de paralisação. Parece que o esquilo da Era do Gelo esqueceu de enterrar sua noz no chão. Os céus de Gamak tiveram uma coisa bastante incomum além dos pássaros normais voando. Esse objeto de forma estranha foi visto se movendo como se fosse dono do lugar. Algumas pessoas tiveram sorte de capturá-lo em seus celulares e até carregaram o vídeo online, mas ninguém tinha certeza do que era. Palpites variavam de balões meteorológicos a drones estranhos na área, mas, honestamente, não parecia ser nenhum deles. Algumas testemunhas até afirmaram ter visto alienígenas, aumentando a ideia de que era um visitante do espaço, mas não tinham provas para isso. Número 12. Chifres vermelhos em Londres. Na China, moradores ficaram boquiabertos ao olhar para o céu. 7 pontos de luz intensos, como sóis, estavam alinhados no horizonte. Cada um brilhava como se fosse o verdadeiro sol. Rapidamente, as pessoas começaram a filmar. Alguns disseram que poderia ser um fenômeno óptico raro, outros acharam que parecia mais um erro gráfico em um simulador. O fato é que ver 7 sóis ao mesmo tempo não é algo que se esquece facilmente. Um homem passava em frente a uma casa quando viu algo que o deixou completamente intrigado. No quintal, um gato estava parado, segurando uma mangueira de onde jorrava água. O líquido continuava fluindo normalmente, mas o gato não se movia, nem um piscar, nem o mínimo gesto. Tudo ficou imóvel por alguns segundos, até que, do nada, o animal voltou a agir como se o tempo tivesse sido retomado. O vídeo viralizou e as teorias se multiplicaram. Teria sido apenas um reflexo da câmera? Um reflexo congelado? Ou o gato foi, por um instante, vítima de uma pausa literal na realidade? Uma mulher filmava tranquilamente seu quarto quando percebeu algo que desafiava toda a lógica. Sobre a mesa ao lado dela havia uma pequena pedra, claramente visível. Mas quando a câmera se voltou para o espelho, a pedra simplesmente não aparecia no reflexo. Ela estava lá, mas ao mesmo tempo não estava. A mulher girou a câmera várias vezes, tentando entender o que via. O objeto existia no mundo real, mas não no espelho. O vídeo espalhou-se rapidamente e os comentários se dividiam. Seria um truque? Uma falha de luz? Ou mais um dos muitos momentos em que a realidade parece se esquecer de refletir a si mesma? Um passageiro a bordo de um voo comercial olhava pela janela quando viu algo que desafiava toda a lógica. Outro avião surgia à frente, no mesmo nível, mas não se movia. Permanecia suspenso no ar, completamente imóvel, como se o tempo tivesse parado apenas para ele. O passageiro começou a gravar, e a filmagem mostrava claramente o avião flutuando no céu, imóvel, enquanto as nuvens e o horizonte seguiam seu movimento normal. O vídeo se espalhou rapidamente pela internet e ninguém conseguiu explicar o fenômeno. Seria um simples efeito visual, ou um verdadeiro glitch na realidade. Alguma vez você já sentiu que alguém estava te seguindo? Bem, é exatamente assim que essas pessoas se sentiram quando notaram um objeto estranho voando no ar e se movendo junto com elas.
Tinha essas estruturas parecidas com pernas e um corpo redondo e branco. O motorista e todos no carro estavam preocupados se algo do espaço sideral os estava seguindo. Mas tenho certeza de que era apenas a imaginação deles indo longe demais. Ao compartilharem o vídeo online, muitos espectadores apontaram sua semelhança com um balão meteorológico. Agora, não sei você, mas faz sentido pensar nisso como um balão meteorológico. Notícias de objetos voadores não identificados podem parecer difíceis de acreditar hoje em dia, mas aqui está uma filmagem liberada pela própria Marinha dos Estados Unidos. Alguns pilotos da Marinha estavam realizando suas tarefas de patrulhar uma área, quando capturaram imagens desse estranho objeto voador e até eles estavam confusos sobre o que estavam vendo. Movendo-se contra ventos rápidos, esses objetos tinham uma forma oval estranha, semelhante à que vimos em diferentes objetos voadores não identificados. Imagine se um piloto não conseguiu reconhecer isso. O que poderia realmente ser? Até o Pentágono liberou essa filmagem afirmando que esses eram fenômenos aéreos não identificados. Parece que os governos estão finalmente sendo honestos sobre o que têm escondido. Um morador conseguiu capturar um dos vídeos mais claros de um objeto voador não identificado do conforto do seu quintal. Este objeto cilíndrico estava caindo do céu e quase parecia ter perdido o controle do voo. Felizmente, a testemunha tinha uma câmera de alta qualidade e conseguiu capturar todos os detalhes deste objeto de outro mundo. Sua forma bizarra e as marcas indicavam que claramente não era parte do nosso mundo, ou poderia ser um tipo de tecnologia ainda mantida em segredo. O vídeo termina abruptamente com o objeto caindo, mas levanta várias questões sobre o que poderia estar acontecendo ao nosso redor. Um homem da Itália relatou ter visto um objeto voador não identificado no céu e ainda tinha um vídeo para provar suas alegações. Ele capturou essa estranha nave oval voando sem rumo acima das árvores e honestamente a filmagem parecia bastante promissora. Isso claramente não era o avião comum que normalmente vemos sobre nossas cabeças. Mesmo quando se moveu atrás dos galhos, o homem continuou filmando o objeto, pois tinha certeza de que essa era sua chance única na vida de obter provas de seu avistamento. Poucos minutos depois, desapareceu da cena a velocidades impressionantes, nunca mais sendo visto novamente. Muitos consideraram isso como uma das melhores evidências da existência de alienígenas e até elogiaram o cinegrafista por manter a mão firme. Os céus noturnos de Portugal e Espanha se transformaram em dia por alguns minutos no dia 19 de maio de 2024, e foi realmente uma visão incrível. As testemunhas congelaram em seus lugares enquanto uma bola gigante de luz atravessava o céu bem acima de suas cabeças. Alguns estavam afirmando que eram objetos voadores não identificados entrando em nosso mundo, enquanto outros estavam mais do lado racional, achando que era um cometa. Logo, as autoridades esclareceram que um cometa havia entrado em nosso ambiente e se movido através dele, iluminando toda a área. Então, sempre que você estiver fora, esteja preparado para a natureza trazer qualquer surpresa. Este é algum tipo de objeto voador não identificado ou algum tipo de forma de vida no céu. Os moradores de Las Vegas, Nevada, tiveram um dia bastante estranho ao caminhar pela rua quando testemunharam este objeto estranho movendo-se pelo céu. Primeiro, parecia quase ter uma estrutura de moeda e depois começou a se transformar em algo completamente diferente. Continuou se movendo na área e ninguém conseguia descobrir exatamente o que era. Enquanto alguns estavam chamando isso de um objeto extraterrestre, outros estavam insistindo que era uma tecnologia secreta que havia sido escondida do mundo. Seja o que for, ainda não há respostas sobre o que essas pessoas encontraram. Você acha que os alienígenas visitariam nosso planeta dessa forma? Vamos lá. As pirâmides sempre foram motivo de debate sobre quem as construiu e este vídeo pode resolver esse mistério de uma vez por todas. Alguns turistas notaram esse objeto estranho pairando sobre as pirâmides e ele tinha um feixe de luz saindo de sua base. Muitos que viram esse vídeo começaram a apontar como esse objeto misteriosamente se assemelhava à imagem típica de um objeto voador não identificado que todos conhecemos. Poderiam ser realmente alienígenas extraindo algo dessas estruturas gigantes? Até agora, nenhuma posição oficial foi tomada sobre o avistamento. Mas os observadores de objetos voadores não identificados estão chamando isso de a prova perfeita de sua existência. Se você acha que uma invasão alienígena é impossível, espere até ver este vídeo estranho gravado na Malásia. Alguns moradores estavam caminhando quando notaram luzes estranhas piscando entre as nuvens. A principal coisa que tornou a cena ainda mais assustadora foi que elas estavam quase em um círculo perfeito, e essas luzes estavam piscando continuamente.
Há uma possibilidade de que isso fosse um objeto voador não identificado se escondendo à vista de todos, mas faltava táticas de camuflagem ou simplesmente algum tipo de fenômeno natural do qual não temos ideia. A verdade, por outro lado, ainda permanece um mistério. Círculos voando no céu, quem poderia ter feito tal coisa? Alguns moradores da Sicília, Itália, capturaram um objeto perfeitamente circular brilhante pairando no céu. Essas pessoas até começaram a pensar que um anjo esteve lá por algum tempo e este era seu halo. Por mais estranho que pareça, isso era na verdade apenas a natureza pregando sua própria peça. Segundo especialistas, esses são chamados de anéis de vórtice e são feitos de uma mistura de fumaça, vapor e outros gases liberados de aberturas vulcânicas em alta velocidade. Portanto, se você já vir algo semelhante, saiba que geralmente são fenômenos naturais. Portanto, se você já vir algo semelhante, saiba que geralmente são fenômenos naturais. Um visitante da cachoeira de Hoboken capturou sem querer uma visão de outro mundo. Quando olhei para cima, disse: "Uau! Isso é incrível!" Duas luzes estavam subindo no céu noturno como uma homenagem emocional a vidas perdidas. No topo dessas luzes parecia haver uma figura celestial. Logo, essas imagens chamaram a atenção do mundo, com algumas pessoas chamando de Jesus visitando a área, enquanto outras estavam certas de que era apenas um truque da luz. As imagens criaram um novo sentido de esperança e inspiração entre muitas pessoas, enquanto lembravam de seus entes queridos. O oceano está cheio de surpresas e criaturas desconhecidas, mas uma visita à gelada praia de Boston trouxe uma visão inesperada quando esta serpente marinha emergiu da superfície da água. Ela até rugiu da maneira mais assustadora possível, como se estivesse anunciando que tomaria conta de tudo. Alguns afirmaram que era um vídeo editado com grandes obras de CGI, mas quem sabe o que vive nas profundezas escuras do oceano? E se mantivermos a mente aberta, não há nada que não possamos esperar desses oceanos. Número 31. Inseto voador nos Países Baixos. Em 2020, alguns pedestres notaram essa coisa estranha existindo casualmente nos céus de Utrecht, nos Países Baixos. A qualidade do vídeo era meio baixa, mas era o suficiente para perceber que essa coisa não era normal. No segundo em que a câmera focou na coisa, capturou sua forma assustadora. Havia dentes estranhos nas bordas, fazendo parecer quase um inseto gigante. Julgando pela distância entre essas pessoas e o objeto, tinha que ter vários metros de comprimento. Até agora não houve nenhuma explicação adequada para isso. Alguns disseram que poderia ser um objeto voador não identificado, enquanto outros o chamaram de um drone engraçado. Mas a realidade ainda é um mistério. Se você ama o filme Guerra nas Estrelas, então este próximo é para você. Alguns moradores compartilharam o clipe nas redes sociais e os espectadores imediatamente identificaram como a Millennium Falcon. Era quase como se algum tipo de guerra universal estivesse a caminho do nosso planeta. Embora tenha havido alegações de que isso era uma obra inteligente de CGI, outros ainda sugeriram que o universo é vasto e inexplorado. Então há a possibilidade de ser uma nave espacial real. O debate ainda está em andamento sem uma conclusão adequada. Todos nós já vimos águas-vivas nas águas profundas, mas aqui está algo que vai explodir sua mente. Moradores de Oman registraram criaturas parecidas com água-viva deslizando em seus céus, e isso deixou todos se perguntando que tipo de segredos esses céus guardam. Não há como negar que a coisa se movia e parecia uma água-viva. Há rumores de objetos voadores não identificados disfarçados como essas criaturas marinhas se movendo em nosso planeta, mas esses são apenas rumores. Nada desse tipo foi confirmado pelas autoridades, deixando esse avistamento como um mistério não resolvido. Você já viu um objeto voador não identificado em forma de anjo? Se não, aqui está um capturado por moradores na Califórnia. Muitas pessoas viram essa coisa se movendo pelo céu e tinham certeza de que não era feita por humanos. A forma de asa estranha, corpo longo no meio e movimento incomum pela área apontavam para a possibilidade de ser um objeto de outro mundo. Mesmo se considerarmos como um objeto voador não identificado, essa coisa tem que ser única, já que a maioria dos objetos voadores não identificados vistos antes tem aquela forma de cúpula e corpo circular. Então, seja o que for, certamente deixou as pessoas com muitas perguntas, mas sem respostas. Estrela em montanhas. Um dia calmo de caminhada pelas montanhas se transformou em uma memória assustadora para algumas pessoas quando viram este objeto se movendo casualmente na área. Era moldado como uma estrela, e não há balões de ar que se parecem com isso.
As testemunhas mencionaram que esses eram realmente seres extraterrestres se preparando para aterrissar na Terra. Mesmo quando foi compartilhado online, houve um alvoroço sobre as alegações de que os alienígenas eram reais. Há uma possibilidade de que pudesse ser um drone experimental em forma de estrela para testar seu uso, mas seja qual for o caso, é bastante chocante ver algo como um objeto voador não identificado em forma de estrela na área. Número 28. Guerra nas estrelas na Terra. Yo, o que é isso, mano? O que é isso? Um homem olhou pela janela esperando desfrutar da vista calma da Lua e testemunhou essa cena bizarra de 3 orbes de luz formando um triângulo no céu. Esses orbes pareciam emitir uma cor amarela brilhante e deixaram todos se perguntando o que poderia ser. Essas coisas estavam até se movendo ligeiramente, descartando a possibilidade de ser uma farsa. Quando especialistas analisaram o vídeo, até eles ficaram confusos e não sabiam o que fazer com isso. Ainda assim, alguns moradores pensaram que esses poderiam ser de uma instalação de energia. As testemunhas, por outro lado, estavam certas de que esses eram realmente seres extraterrestres pairando no céu noturno. De todos os vídeos de objetos voadores não identificados que vimos até agora, este tem que ser o mais estranho. Foi filmado por alguns passageiros em um avião e eles até mencionaram que não era uma nave comum. A forma amorfa e a maneira como se movia em círculos sugeria algo de outro mundo, mas isso nem era a parte mais assustadora. Apenas alguns minutos depois, o objeto até começou seus motores. Agora não há como alguém me convencer de que é normal para balões de ar quente fazerem isso. Há teorias que afirmam que isso era um objeto voador não identificado alienígena deslizando casualmente em nossos céus, enquanto outros sugeriram que poderia ser uma tecnologia militar secreta. A verdade, no entanto, ainda é desconhecida. Obrigado por assistir ao vídeo. Não se esqueça de curtir e compartilhar com seus amigos, se inscrever no canal e clicar no ícone do sino para não perder nenhum dos próximos vídeos incríveis. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like e inscreva-se no canal. Continue por aqui e assista a outros vídeos do canal. Cuidem-se, pessoal!